falar de Pelé, Jorginho. Falam que você se parece um pouco assim com o rei? Eu não acho tanto não, mas eles falam que parece. O olhar parece, hein? É, né? É do mesmo sangue, então deve ter o mesmo dom, certo? Não, jogar pelada no campinho aí jogava. Mesmo? Nossa, não, era direto, reto, cedo, de tarde, nas férias jogava bola o dia inteiro. Mas a bola só foi mesmo uma distração, a diversão do fim de semana. Nunca o ganha-pão do Jorginho. Era trefilador. Trefilador? É. Trefilador, o profissional que trabalha com fios. Ofício de Jorge Jeremias Arantes, o primo de Edson Arantes do Nascimento. Ser parente do rei do futebol já é um título e tanto. Ele também nasceu e mora até hoje na terra natal do maior jogador de todos os tempos. Em uma cidade pequena do meu estado também, sereno, calmo, manhoso, ordeiro como ninguém. Nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé. Três Corações, cidade de 135 anos, tem cerca de 79 mil habitantes. Está localizada no sul de Minas Gerais, a quase 300 quilômetros da capital, Belo Horizonte. É conhecida no mundo inteiro. Toda vez que você fala que mora em Três Corações, a primeira referência é o quê? É o Rei Pelé. Já de cara. De cara. Paulo Henrique, o Tiboia, é um legítimo filho de Três Corações, um tricordiano apaixonado por futebol. Queria ser um Pelé. É o desejo de quase toda criança desse lugar e de quase todo pai que vê o filho com uma bola nos pés. O que você aprende na escola sobre o Pelé? Que ele é um rei do futebol. O Paulo não virou jogador, mas aprendeu a treinar. Criou uma escolinha perto de casa, num dos campos mais famosos da cidade, o Santana. O projeto tem um nome legal. Bom na escola, bom de bola! Futebol raiz, com os pés descalços. Muito comum ainda pelo interior do Brasil. Resgatando um pouco para campo de várzea, para virar o futebol moleque mesmo, travesso. O que tem tudo a ver com Pelé. Aí a gente espelha nele, sempre tentando nascer um Pelé, sair um Pelé da cidade. É difícil, né, cara? Difícil. Quando vier a Três Corações, esteja preparado para ouvir um monte de histórias sobre o local onde o Pelé nasceu. Pode ter certeza de que não foi numa maternidade. Tinha um quintal grande, cheio de jabuticabeira. Jabuticabeira, Chiquinha? Quando a Dona Celeste veio aqui, ela foi e falou que aqui debaixo dessa jabuticabeira tinha um tronco. E ela, quando estava grávida do Pelé, ela gostava de ficar sentada. O Pelé teria nascido ali embaixo? O parto foi feito por uma parteira. Naquela época a gente não ia para o hospital, o pessoal não ia para o hospital, era feito em casa. A mãe, Celeste Arantes, casada com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, tiveram 3 filhos. A caçula Maria Aparecida, o filho do meio Jair, também conhecido por Zoca, e o mais velho, o Edson, que foi registrado pela primeira vez com erros na certidão. Edson com I, nascido no dia 21 de outubro. Nada disso, foi o próprio Pelé quem procurou o cartório anos depois para fazer as correções. O certo é Edson, sem o I, nascido em 23 de outubro de 1940. Foi por meio dos registros que a gente chegou a mais uma dica da origem do Pelé. Tem a ver com essa rua inclinada. Essa rua era como aqui, seu Sansão? Isso aqui era rua de terra. A Rua 13 virou a Edson Arantes do Nascimento. É onde vive o seu Sansão, um dos moradores mais antigos. Nasceu 10 anos depois de Pelé. Mas por morar quase a vida inteira nesse local... Uma coisa é fácil, as pessoas sabem onde você mora. Agora você vai na rua do Pelé e todo mundo sabe onde é. Fica tranquilo. Um dos endereços aqui na rua Edson Arantes do Nascimento foi personalizado. Olha só, Pelé 1000. Mas não é somente uma referência aos mais de 1000 gols feitos pelo rei. Deixa eu entrar, porque ninguém mora aqui não, viu? E também não é uma casa abandonada não, tá?
é patrimônio histórico de Três Corações. Ela pertencia à família Arantes do Nascimento, ô menino. A casa é aberta ao público. O que tem aqui dentro é uma volta ao passado. Uns 80 anos atrás, época da infância do rei. Menino levado, hein? É uma réplica perfeita da casa construída em 1910 pelo avô do Pelé, o seu Jorge. A original ficou muito velha e acabou demolida. Eu nasci lá. Também? Também nasci lá. Esse terreno estava aqui, perdido, né? E a gente sabia que toda essa ambiência, todo esse local, essa energia do lugar que Pelé nasceu, a gente podia resgatar. Foram 2 anos de obras até a inauguração em setembro de 2012. E com a presença de Pelé. Os telhados aqui de frente estavam todo empinhocado de gente para poder ver o rei, né? Quando ele botou os pés para dentro, ele olhou aqui e falou: olha o rádio do meu avô. O rádio é uma réplica, assim como os móveis, as panelas, o fogão a lenha, o moedor de café, a máquina de costura. Aqui na casa ele chorou mesmo. Nessa imagem, num painel do lado de fora, aparecem Dondinho, Celeste, Pelé, Zoca e Maria Lúcia, ainda no colo da mãe. Mais adiante, o banheiro, que ficava na parte externa, o galinheiro e uma preciosidade, a velha carroça original que o avô, representado por essa estátua, usava para carregar lenha. Tá lembrado, Pelé? O meu avô tinha uma lenhadora, né? Ele, naquela época, lenhadora, mas não era de carro, não, era com cavalo ainda. Era charrete, cavalo. Sou Jorge Carroceiro. Você ganhou esse nome por causa do vovô? É, por causa dele. O estacionamento da carroça era na sombra da jabuticabeira, aquela que Pelé teria nascido embaixo. Tem gente que pega uma folhinha da jabuticabeira e põe na carteira para levar. A jabuticabeira e a casa recebem visitantes do mundo inteiro. O Sinclair e a família vieram de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Impressionante como está bem cuidado e como tem riqueza de histórias dele, né? E essa bola de meia, pessoal, foi um dos primeiros brinquedos do menino. E o bercinho ao lado da cama dos pais é outro item original do acervo. O Pelé dormia aí mesmo, ó, e usava esta roupinha. Nessa época, um dos grandes jogadores da região era o atacante Dondinho, o pai do Pelé. E o parceiro dele era o Dunga, que jogava de zagueiro. Meu pai tá aqui. Esse Paulo vai falar aqui. Meu pai tá aqui e aqui tá o Dondinho, o pai do Pelé. E aqui lembra muito Pelé, né? É, lembra muito, muito mesmo. O meu pai sempre dizia que igual ao Dondinho, nem o Pelé. Sério? Sério. Meu pai sempre falava, porque o Dondinho era ele principalmente era um cabeceador assim incrível. Um jogador incrível, ele tinha uma agilidade. Dondinho teve uma rápida passagem pelo Atlético Mineiro, mas a façanha mais marcante foi em 1938, quando jogava pelo Huracan de Itajubá, também no sul de Minas. 5 gols de cabeça na vitória do time por 6-2 sobre o adversário local, o Smart. Dunga não fazia parte desse time, mas a amizade entre eles já existia, tanto que o amigo foi o cupido da história. Meu pai um dia foi com o Dondinho numa festa numa casa de família e lá eles encontraram a Celeste. Isso foi em 1938. E aí Dondinho começou a namorar a Celeste, tudo, se casaram e o Pelé nasceu em 1940. Dunga deixou o futebol e virou barbeiro. Antes de morrer em 2006, teve um reencontro inesquecível com o rei. Ele foi na barbearia do meu pai tocou violão, ele cantou, meu pai fez a barba dele. Pelé voltou poucas vezes a Três Corações, mas sempre que veio fez questão de aproveitar bem a visita. Uma das mais marcantes foi em 1971, para um amistoso entre o Santos e o Atlético de Três Corações. Um jogo festivo que marcou a inauguração do estádio José Arbex. Mas quem foi ver Pelé, viu também esse senhor. Camisa 10? Camisa 10. Vai ficar igual Pelé. Edilson Paiva Monteiro,
jogava na mesma posição do rei, tem a mesma idade do rei, mas era tão bom quanto o rei? O senhor era bom de bola? O pessoal da cidade comenta muito. Até hoje, quando encontro com a rapaziada, a gente fica lembrando do passado. Naquele jogo, todos queriam um show de Pelé. Afinal, o rei já era tricampeão do mundo com a seleção brasileira, já tinha marcado o gol 1000, mas ficou em campo apenas no primeiro tempo, passou em branco. Adivinha quem brilhou? O Adilson, que fez o gol da vitória do Atlético de Três Corações. O time venceu o jogo por 2-1. Foi um gol de Pelé no dia que o senhor fez? Olha, por incrível que pareça, foi um gol que o ponta direita nosso foi no fundo, cruzou e eu vinha chegando para fora da área e peguei de primeira. No mesmo dia foi inaugurada a Praça Pelé, essa aqui, ó, onde a gente gravou a entrevista. Ela fica no centro de Três Corações. E nós temos um Pelé vivo, né? Que é conhecido no mundo inteiro, que o mundo inteiro reverencia. E Três Corações, essa terra, teve a sorte, né? E a alegria de ter dado a luz a esse rei. O Pelé esteve na cidade pela última vez em 2012, quando visitou a antiga casa da família, que virou museu. Durante o passeio, foi até o parque que leva o nome do pai, Dondinho, onde tem uma imagem dos dois. Ali o Pelé já começou a desmontar. O Pelé cantou, o Pelé chorou, ele deixou todo mundo emocionado, ele praticamente andou no meio das pessoas. Tá aí uma das virtudes do rei, a humildade. Um cara tão, né, famoso, tá? Você vai chegar perto do cara, acho que não tem etiqueta nenhuma, daí chega, conversa com a gente sossegado. O Pelé também é um cara família. Essa é uma das fotos do almoço organizado por ele em 2012 com os parentes em Três Corações. Fez questão de ficar ali junto com a gente, ali, sabe? De todo mundo, os parentes almoçar tudo junto. Mineiro, você sabe como que é, né? Mineiro é religioso, normalmente já é assim, preocupado com tudo. Imagina, de vez em quando eu até essa mineirada esqueceu de mim. Eu falo, não esqueceu não, estamos morando aqui sempre. O Pelé, para quem não sabe, viveu pouquíssimo tempo em Três Corações. E eu saí pequeno de Três Corações. Em 1944, o Dondinho levou a família para São Lourenço. O Pelé ainda tinha 3 anos, porque ele ia fazer 4 só em outubro. O seu Dondinho foi contratado pelo Vasco de São Lourenço. Mas o Pelé não ficou por lá. Graças a Dona Celeste, que preferiu continuar morando com os filhos em Três Corações. 2 anos depois, em 1946, Dondinho recebeu outro convite. E esse vinha de longe, hein? Da região centro-oeste de São Paulo, Bauru. E quando a gente foi para Bauru, poxa, eu fiquei maior com a tristeza que eu deixei Três Corações, eu deixei a minha terra natal para ir para Bauru, mas foi, sei lá, foi um presente de Deus. Deus queria que fosse assim, né? O Dondinho foi defender o BAC, o Bauru Atlético Clube, o time que revelou Pelé no futebol. Mas essa é uma história para o próximo episódio. BAC, o primeiro time de Pelé e o início da trajetória do rei como jogador.